Olá, tudo jóia? Nessa sequência de videoaulas, nós vamos falar sobre a Idade Média, mais precisamente sobre os francos. Você pra mim foi um sonho. Preparado para sofrer? Então vamos lá, dama de vermelho, para falar sobre os francos aí. Galera, olhe para a Idade Média, os francos merovingios vão se levantar. Note que das tribos bárbaras que estavam por toda parte, eles vão se destacar. Ah, ô boteca, hein? Aí é sofrência mesmo. Vamos parar por aí, só esse primeiro trechinho da paródia. Nesse primeiro trechinho, nós vamos aproveitar para falar sobre a divisão da Idade Média. A Idade Média, um período longo, vai do século V ao século XV, e existe uma subdivisão aí nessa Idade Média. Nós vamos falar sobre isso agora. Vamos navegar aí pela nossa tela, né? Tem como pano de fundo aí os Simpsons. E aí, navegando pela nossa tela, então vamos lá falar sobre essa divisão da Idade Média. A Idade Média, galerinha, só para facilitar didaticamente, ela foi dividida em Alta e Baixa Idade Média. Aí na tela você está acompanhando alguns eventos que aconteceram na Alta Idade Média e outros eventos que aconteceram na Baixa Idade Média. Opa, aparece aí, saiu aqui do lugar. E outros eventos que aconteceram na Baixa Idade Média, certo? É só para você ter uma noção o que aconteceu e qual momento que aconteceu. Na verdade, o mais interessante aí é só você guardar que, para facilitar o estudo, né? A Idade Média, que é um período longo, foi dividida em Alta e Baixa Idade Média. Retomando a nossa navegação, vamos voltar aí à paródia, né? Nesse trechinho ali nós tínhamos falado então sobre a divisão da Idade Média. Agora, nesse outro trechinho, que eu também já cantei, nós vamos falar sobre a história dos francos. O início da história desses francos. Essa galerinha, senhores, como a gente já falou, né? Eles estão lá na Alta Idade Média. E como que começa a historinha desses carinhas? Por que que esses francos merecem destaque? Esses francos merecem destaque, senhores, por quê? Porque de todas as tribos bárbaras que entraram no Império Romano do Ocidente, né? Aí no canal, a Idade Média é interessante o seguinte, aqui no canal tem várias videoaulas que falam sobre a Idade Média. E essas histórias se conectam, essas histórias se misturam. A gente estuda tudo separadinho, em caixinhas, mas essas histórias se misturam. O fato é que o Império Romano chegou ao fim, Roma caiu, o lado ocidental caiu, porque foi invadido por diversas tribos bárbaras. Todas essas tribos bárbaras, senhores, acabaram ficando com um pedacinho de terra. Agora, e esses francos fazem parte dessas tribos bárbaras que entraram no Império Romano a partir de sua decadência. E por que que de todas essas tribos bárbaras nós vamos falar só sobre os francos? Porque os francos dessas tribos bárbaras tiveram o reino mais duradouro. Esses francos conseguiram tomar terras dessas outras tribos bárbaras. Por isso, os francos merecem destaque. Sobre esses francos, senhores, eles estão divididos em duas dinastias. Nós temos a dinastia dos Merovingios e a dinastia Carolíngia. Pô, aí você tá aí desatento. Professor, o que é dinastia, professor? Por que duas dinastias? O que é dinastia? Tá aí na tela, ó. Dinastia é uma sequência de soberanos que se sucedem dentro de uma mesma família. Reforçando, então, os francos, a história dos francos está dividida nessas duas dinastias. A dinastia Merovingia e a dinastia Carolíngia, que nós vamos detalhar um pouquinho mais na frente. A paródia falou o seguinte, ó, galera, olhe para a Idade Média, os francos merovingios vão se levantar. Note que das tribos bárbaras que estavam por toda parte, eles vão se destacar. A ideia é que quando você leia isso, você consiga se recordar do que foi dito aqui. Tá bom? Valeu, muitíssimo obrigado.